aqui na Huawei, junto com os nossos amigos Rômulo, diretor de marketing Enterprise da Huawei, e o Lucas, que é gerente de canais aqui também da Huawei Enterprise. A gente está fazendo hoje um bate-papo para fazer o retorno para vocês da nossa missão Tailândia. A gente teve acesso à última palavra de tecnologia, tanto na parte de acesso, tudo que tem sido feito na casa dos clientes, nas partes dos circuitos DWDM e também na parte IP. E agora a gente vai trazer esse assunto para cá e tentar levar e explorar um pouco como essas oportunidades podem ficar disponíveis para você, provedor, de todos os tamanhos, de todos os lugares do Brasil, como que você pode pegar a última palavra de tecnologia e aplicar na sua rede, no seu provedor, no seu modelo de negócio agora. Então, em primeiro lugar, queria agradecer aí a Huawei, né, pelo convite e por todo esse trabalho e também, né, por estarem aqui e ter essa oportunidade. São muitas pessoas que não teriam acesso a essa tecnologia se não fossem vocês, se não fosse o tempo de vocês também explicando para eles. Então, queria abrir, Rômulo, se pudesse falar um pouco das macro tendências, das grandes coisas que a gente deveria estar olhando nesse momento que parece ser um início de um novo ciclo tecnológico. Legal. Bom, agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, né? A Celeste, que é um grande parceiro da Huawei aqui no Brasil, importantíssimo para o nosso ecossistema aqui de parcerias. Realmente esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho muito importante. Agora, falando das tendências um pouco nesse caminho, a gente tem visto aí várias novas tecnologias chegando, né, na história recente nossa, aí, 5G, Wi-Fi 6, rede giga, 10 GB para acesso de uma forma geral. E muitas vezes, quando a gente está falando desse tipo de tecnologia, a gente ouve o pessoal falar, mas ainda não preciso disso. Assim. Isso é um grande desafio que a gente tem de mostrar que, cara, não precisa agora. Mas tem que se preparar para isso no futuro. Então as aplicações já estão evoluindo para poder consumir essa banda como um todo. A gente tem visto vários setores trabalhando com aplicações diversas, tanto para IoT, né, para a automação das indústrias em geral, até aplicações de mídia também, né, as TVs aí preparando para trazer conteúdos inovadores cada vez mais pesados ali, com uma interação maior com o usuário final, que vai depender muito dessa altíssima banda, né, da Ultra Broadband aí, disponível para o pessoal acessar esse tipo de conteúdo. Né? Então realmente é algo que a gente vislumbra e a Huawei está sempre olhando para frente nesse sentido, fazendo o que é o mais novo nesse sentido. Bacana. Lucas, você acha que essas tecnologias, todos esses equipamentos que antes só eram acessíveis para operadoras, para empresas gigantes, agora a gente pode conseguir colocar isso dentro do pequeno e do médio provedor no Brasil? Sim, com certeza. Essa é uma missão da Huawei desde 2014, 2015, quando nós começamos a atuar, né, nesse mercado. É justamente trazer o que temos de melhor de tecnologia das grandes operadoras mundiais para dentro do nosso mercado, que é um mercado importantíssimo para a gente e para o Brasil mesmo, né? O mercado ISP ele democratizou a internet no Brasil e a Huawei tem um prazer muito grande de contribuir para esse mercado, de ajudar essas operadoras regionais para levar essa internet de qualidade e cada vez com uma melhor experiência do usuário final, que é a nossa ideia, que é a nossa ideia final mesmo com esses operadores. Eu acho que esse trabalho, né, dos pequenos e dos médios aí nos últimos 5 anos, talvez, realmente popularizou brutalmente a questão da banda larga fixa, coisas que talvez eram até quase um sonho, né, antes mesmo. Você pensar, não, a rede de fibra é muito cara, nunca que a gente vai conseguir ter essa escala, imagina, não precisa disso, a DSL já está ótimo. Né? Mas a verdade é que a tecnologia sempre avança. Né? Eu até fiz uma palestra um tempinho atrás, eu estava comentando isso, porque tem alguns desses empreendedores que estão aqui agora que eles não viveram os outros ciclos antes, né? E um pouco mais de cabelo branco aqui a gente já rodou um pouquinho. Então, sempre tem a próxima coisa, né? Então, acho que a gente tem que falar muito sobre separar um pouco, né? Porque existe, claro, a questão puramente técnica. Né? Se eu colocar lá um plano de 50 mega, de repente na casa do cliente com baixa latência, já vai endereçar completamente a questão dele ali hoje. Mas existe uma outra visão complementar a essa, que é simplesmente a visão de mercado. Né? Qual é o valor, né, que essa conectividade tem para a pessoa, né, que não tinha essa conectividade antes.
que está ali, muda completamente o comportamento. Ela tem acesso a toda a internet, tem acesso a inúmeras aplicações que ela não tinha. Então, se a gente coloca lá um plano de R$100, vai que seja, e não importa a banda, é uma oportunidade de você capturar uma necessidade, não importa quanto que ele vai consumir daquilo ou não. Tantas coisas a gente faz isso e não questiona. Então, eu acho que essa discussão, e eu fiquei muito feliz, né, é uma coisa que eu debato aqui e tal, e uma coisa é a gente internamente aqui conversar sobre isso e tal, e aí quando eu fui para lá, né, e a gente vê que todas as operadoras têm essa mesma preocupação, o investimento total nas redes 5G, das telecomunicações, não só 5G, mas de fibra, de telecomunicações nos últimos anos, é uma coisa da ordem de grandeza do PIB da Alemanha. Então, assim, é muito dinheiro que foi colocado em redes. E o retorno desse investimento não é muito bom para a operadora. É um retorno de alguma coisa entre 1% e 2% ao ano. Quando você tinha uma situação anterior com custo de dinheiro menor, ok. Agora até na Europa, né, o custo do dinheiro está maior. Aqui no Brasil a gente nem comenta, né? O custo do dinheiro é brincadeira. Então eu fico pensando, e eu falo muito isso e eu fiquei muito feliz de conectar essa ideia, porque, cara, tudo bem, você fez aqui um capital intensivo, fez a sua rede, fez seu FTTH, chegou em todos os lugares, e aí agora você está fazendo o quê? Guerra de preço para baixar? Não. Você agregar valor aí, né? Tem que agregar valor. Poxa vida, tudo bem, a gente vem da área técnica, a gente tem preocupação e tal, mas, poxa, vamos colocar mais coisas e capturar mais valor nesse cliente que já está conectado. Sim. Nós passamos um período grande desse mercado de provedores regionais, principalmente, que tinha uma área muito livre e desatendida, que esse processo de expansão aconteceu organicamente. Então, era importante levar a primeira vez a internet ali para o cliente. Mas agora nós estamos vivendo um momento já diferente. Ainda tem essas áreas para expansão, mas é importante agora os provedores agregarem valor e qualidade para a rede, né? Então essas novas soluções que a Huawei tem trabalhado são todas nessa busca de melhorar a experiência do usuário final, diminuindo latência, aumentando velocidade, para que a operadora consiga segurar esse cliente ali e evitar o rouba-monte, né, que nós temos falado. Rouba-monte. Então vamos falar do rouba-monte. Cara, você tem que parar de fazer rouba-monte, esquece isso. Isso aí é destruição de valor. O que nós temos que fazer ao contrário, a gente tem que fazer geração de valor. Então, assim, a primeira grande coisa que eu vi lá, que a Huawei está disponibilizando, é a Fiber to the Room. Você passar a fibra ótica, não só chegar em um ponto na casa do cliente, mas você fazer a cobertura de toda a casa do cliente. E, é claro, isso vai levar possibilidades de colocar mais equipamentos. E em todo lugar ali você tem um acesso gigabit. Eu achei sensacional isso. O FTTR, né, que é o Fiber to the Room, ele realmente vem para trazer um novo patamar de conectividade dentro de casa. Como você está falando, fazer uma rede giga para todos os pontos de forma realmente uniforme ali, para o usuário ter o acesso full, né? E, cara, já é necessário, tem gente precisando de rede assim já, então o cliente que já tem um filho que joga, por exemplo, um jogo lá que precisa de baixa latência, velocidade, cara, vai ver valor num serviço como esse, por exemplo, né? E tem um detalhe muito importante do FTTR, que é a forma de instalação disso. A gente pensa, passar fibra na casa toda, vai aquela infraestrutura, passar cabo pela tubulação, os conduítes, furar a parede que vai ter que fazer, e não precisa de nada disso. A gente tem uma ferramenta para instalação disso, que é muito simples. Você pega um bastão, você usa um recurso parecido com uma cola quente, a fibra é transparente, você passa essa fita adesiva derretida por cima da fibra, pelo rodapé da parede. Fica um negócio invisível, sem furar a parede, não tem nenhuma grande infraestrutura. Extremamente profissional, né? Exato, fica um serviço clean, eficiente, e traz a conectividade giga para dentro de casa. Eu achei muito legal isso, e foi a primeira vez que eu vi uma ONU que tem duas entradas PON. Na verdade, vai ser uma entrada PON e outra saída PON para você poder puxar a rede e continuar. Então, eu acho que em todas as casas de alto padrão, isso vai ser obviamente a solução a se fazer. Se for uma casa de um padrão diferente e tal, você pode usar também uma rede mesh, que
também vai alcançar o objetivo, não com a mesma potência, obviamente, vai ser uma experiência um pouco pior, mas a gente sabe que o Brasil também tem todos os tipos de situação, então eu acho que essas duas coisas combinadas, né, o mesh com o Wi-Fi 6 em várias localidades, na minha casa eu fiz isso, e eu posso falar que ainda realmente que não exista uma aplicação matadora que vai consumir muita banda, mas os jovens, os gamers, os nossos pequeninos, eles preferem ficar pertinho do roteador, onde ele tem uma fluidez, uma baixa latência, uma percepção de velocidade alta. 5 GHz já. Claro. Do que ficar em outro lugar da casa mais confortável, até um sofá mais gostoso, ele prefere ficar num lugar mais desconfortável para sentar, porque ele está vivendo ali dentro do celular. E isso é um comportamento que não tem volta. Não tem volta. Então, eu acho que muito do nosso trabalho é capturar isso e falar, cara, então vamos colocar a rede na sua casa, nunca mais esse cliente vai sair da sua rede. Nunca mais. E tem um ponto interessante, uma analogia que eu gosto de fazer, é que o mercado de ISP, eles funcionam mais ou menos como as fintechs para o mercado de bancos. São empresas que são, geralmente, um porte menor que os bancões, por exemplo, ou os grandes telcos, né? Só que, por um lado, tem uma agilidade muito grande de fazer novas inovações de fato, né? Sim. Então tem agilidade, tem espaço para poder mexer, testar uma coisa ou outra ali, tem flexibilidade para poder ser rápido nessa parte de inovação. A gente aproveitar essa onda de novas tecnologias, cara, vai ser fundamental para o mercado de ISP. Já levaram a conectividade para onde não tinha, né? E agora trazer conectividade de alto valor aí, poxa, é um caminho, acho que é sem volta. Concordo totalmente. Então, essa analogia da fintech é muito boa e ela vai até além, porque muitas das pessoas que não tinham conectividade, elas não tinham porque elas não tinham CPF. O CPF dela estava bloqueado e a operadora maior tem dificuldade de fazer esse relacionamento com esse tipo de cliente. E não é uma quantidade desprezível, ao contrário, muita gente. Então, o provedor consegue ter um valor importante nesse relacionamento, nessa proximidade, e o que efetivamente ele faz é um microcrédito, para quem não tem acesso ao sistema bancário. Então, em cima desse microcrédito, você não precisa só vender a banda larga. Perfeito, vamos vender a banda larga, vamos colocar aqui alguns outros roteadores, um Wi-Fi 6, da Huawei, claro. Vamos colocar alguns dispositivos de streaming, vamos fazer combos de streaming dentro deste plano, porque as pessoas não têm cartão de crédito. Vamos capturar todo esse valor ali da residência. Essas pessoas querem estar conectadas. Querem ter acesso. Querem ter acesso. A próxima etapa talvez seja o gaming. Ainda não está totalmente disponível, né, ao gaming sob demanda ali de realmente jogos que geram muito engajamento e tal, mas é uma tendência que vai acontecer. Daqui a pouquinho vai ter um dispositivo ali que você vai colocar na televisão e você vai emular, por exemplo, um PS4, um PS5. Ah, sim, claro. Isso aí já tá pronto para sair. Tá ali na boca do gol. Eu acho que essa pode ser uma aplicação matadora. Talvez não seja, é difícil a gente prever as coisas, mas o certo a tendência é essa. E quanto mais a gente faz isso, mais você está dando para o usuário o que ele quer, ele está te pedindo isso. Então, ele está pedindo um plano mais barato, ele está pedindo modernidade, ele está pedindo ser conectado. Aí o cara, mas eu vou abaixar R$10 o plano. Não, cara. Porque quando ele está em casa, esse R$10 é nada. Com que ele poderia gastar se ele sair de casa. Então, eu acho que é uma mudança ainda falando de comunicar e de perceber o usuário. Então, acho que isso correlaciona muito. E novamente fiquei muito feliz de ver que não sou só eu que penso isso, pessoas mais inteligentes que eu estão debatendo a mesma coisa. Mas até nesse sentido, a gente tem alguns casos já de operadores regionais já utilizando essas novas tecnologias justamente para aumentar o ticket e fidelizar mais o cliente, né? Então a gente tinha comentado com você uma solução que é até agregada junto com esse FTTR, que é o Smart Wi-Fi, que é você fazer o gerenciamento da rede de Wi-Fi interna do cliente. Então a operadora ela passa a ter o controle, consegue visualizar até o ponto final do cliente, até o dispositivo que está sendo conectado, o nível de bateria, o nível de sinal do celular que está sendo conectado. Então ele consegue fazer um atendimento proativo ou num atendimento mesmo, numa chamada que o cliente abrir, ele consegue acessar os dados ali muito mais rápido. Fazer um atendimento remoto com qualidade. Exatamente. E
tem alguns casos já dessas operadoras fazerem um atendimento proativo. A operadora verifica que o cara tem áreas de sombra dentro da rede, porque o sistema consegue monitorar o sinal desse dispositivo conectado e fazer uma oferta para o cara. Estou vendo que você tem um problema de sinal, que você usa o game, que você usa aplicações de game. Eu consigo te entregar esse serviço aqui de Wi-Fi Mesh por X valor ao mês e fideliza o cara por mais um ano ali. Então você deixa de perder o cara, aumenta seu ticket e melhora a qualidade do serviço. Relaciona totalmente, né? Então você está querendo que... Porque isso aumenta a complexidade, né? Fazendo isso aumenta a complexidade da rede ali, ela tem que ser gerenciada de alguma forma. O usuário... A melhor tecnologia é aquela que você usa e não percebe. Então, quando você usa esse sistema, né, de Smart Wi-Fi, possibilita o provedor ter um técnico virtual ali, realmente. Identificar e até antecipar, né? Falar assim, cara, você está com um celular antigo, velho, dentro de um cômodo que está longe, que não tem cobertura, não vai funcionar na sua internet. Então você precisa comprar um celular novo, você precisa comprar um roteador para colocar aí no fundo da sua casa. Senão você não vai conseguir ver o jogo lá do seu clube, lá no churrasco. Exatamente. E quando o técnico faz a implantação, ele implantou ali uma nova casa, colocou a ONU na sala, por exemplo, ele consegue usar um aplicativo que ele dá uma volta pela casa e ele já pode mapear aquilo, já pode até falar para o cliente no mesmo dia, falar, você tem uma área de sombra, eu tenho um novo produto aqui para te entregar, para você fazer essa venda proativa. E essa solução está disponível? Está disponível. É o Smart Wi-Fi que está disponível para o mercado já. E uma grande vantagem, né, dessa tecnologia toda é o que você falou, a percepção do usuário. Porque muitas vezes o cara tem aquela solução caseira para cobrir a casa toda. Às vezes dá falha no sinal e tal. E aí o usuário que não conhece, o pai botou o negócio, mas a mãe, o filho, o pessoal às vezes não conhece ali tecnicamente, acha que o problema é da operadora. Sim. Na verdade, é de quem botou o negócio ali que não funciona adequadamente. Ele acha que o provedor é ruim porque ele tem uma cobertura de Wi-Fi ruim. Sim. Então, qual que é o jeito de lidar com isso? Eu vejo muitas discussões, né, nos fóruns. O pessoal xinga o cliente. Não adianta xingar o cliente. Você tem que resolver o problema. Então, se ele está falando que o seu provedor é ruim porque a sua cobertura é ruim de Wi-Fi, então vamos resolver a cobertura de Wi-Fi. É a solução que o Lucas trouxe aqui. Eu acho que isso daí é muito legal. Eu acho que isso vai ajudar muita gente a sair do problema de reclamação e ajudar a escalar e, novamente, fazer o provedor funcionar aí do melhor jeito. Uma coisa que eu vi também e que eu achei uma tendência muito bacana sobre o Wi-Fi 6. Porque toda a discussão do 5G ela é muito grande, o 5G é gigantesco e existe uma preocupação, né, inclusive do provedor no Brasil, se o 5G vai matar a operação dele. E aí eu novamente vou passar a bola pro Rômulo, né? E aí, vai matar? Não vai matar. Essa é a resposta simples, direta ao ponto. E estendendo um pouco mais a resposta, na verdade, assim, o 5G, né, e os outros meios de acesso, somente fibra e tudo mais, vão trabalhar em conjunto, né, são complementares. Né? Então o 5G vai estar mais nas ruas, no ambiente externo, para dentro de casa vai ter as aplicações aí que os provedores que fornecem para os usuários finais. Eu entro no Wi-Fi 6, por exemplo, e muitas características que tem no Wi-Fi 6 também tem no 5G. Então, de alta velocidade, alta densidade de conexão, você pode ter muito mais dispositivos conectados, né, cada vez mais concentrados, serviços de automação, por exemplo, né, então uma série de recursos a mais aí que vem junto com o Wi-Fi 6 que está funcionando da mesma maneira no 5G. Então, o 5G da porta para fora, dentro de casa a gente usa o Wi-Fi 6 ali, que resolve toda essa questão também de novidade ali, você vai formar um complementar de fato. Sim, eu sou totalmente apaixonado por esses APs da Huawei Wi-Fi 6. Você lembra que eu tenho um background aí da parte de wireless e tal, e pô, a tecnologia que está disponível ali é brincadeira, assim, como uma pessoa técnica, eu fico apaixonado de ver uma interface aérea de 10 GB, os APs sendo alimentados por portas SFP+, que era assim, tipo um sonho isso antigamente, a capacidade de usuários conectados ao mesmo tempo, realmente a latência e a forma como entrega. Poxa, você pensar, qual que é o tamanho dessa oportunidade de colocar o Wi-Fi 6 indoor? É a oportunidade do tamanho do Brasil, é gigantesco. Todos os prédios, todos os escritórios, todas as escolas, todos os hospitais, simplesmente tudo. E
muito bacana e nesses APs que, novamente, estão totalmente disponíveis, a gente tem já conversado aí bastante. Cara, você pode colocar vários SSIDs, você tem um monte de aplicações diferentes. Eu tenho falado assim, cara, o Wi-Fi 6 é fonte de inovação para o provedor. Ele pode fazer um planinho até para o roaming outdoor, simples ali numa pequena região. Então, pô, eu estou assim, muito animado com o Wi-Fi 6. O Wi-Fi 6 a gente vem para renovar todo o conceito de aplicações de rede móvel, rede sem fio. E tem um ponto interessante. Quando a gente está falando de Wi-Fi 6, né, a Huawei é uma das empresas que mais contribuiu para a padronização do Wi-Fi 6. Então, a gente ajudou a criar o que é o Wi-Fi 6 hoje no mercado. Então, trabalhar com o nosso produto é trabalhar com um produto que é o de ponta mesmo, assim, que realmente liderou toda essa inovação que fez o Wi-Fi 6 se tornar realidade aí, né? Então, é um ponto bem interessante a se considerar. E essa questão dos serviços, cara, o Wi-Fi 6 nos traz uma série de possibilidades, consegue dividir a rede em várias aplicações diferentes ali e não vai afetar os outros serviços de forma nenhuma, porque a banda é muito maior agora, né? Então, sim, já trabalha bem esses recursos aí. É simplesmente a última palavra de tecnologia. E ainda existe todo um roadmap, né? Vão existir depois, claro, o Wi-Fi 6 estendido, depois vai existir outras rodadas de Wi-Fi e tal, mas poxa, eu acho que a gente tem um trabalho muito grande, né, de comunicar não só os provedores, mas também o cliente final, porque o 5G tem muito dinheiro do marketing e o Wi-Fi 6 não tem. Acho que esse é o único defeito do Wi-Fi 6. Então a gente abre o jornal lá, todo dia tem o 5G. O Wi-Fi 6 as pessoas ainda não entendem muito. Então assim, acho que a gente tem um trabalho, né, e você, provedor, tem um trabalho de ensinar os seus usuários que o Wi-Fi 6 é o canal. E tem um detalhe que o 5G ajuda a impulsionar o Wi-Fi 6 também. Porque os celulares vão funcionar com 5G, vão funcionar com Wi-Fi 6. Então, se você trocar o celular para funcionar o 5G, consequentemente vai funcionar o Wi-Fi 6 também. E aí vai fluir tudo muito melhor. E eu acho que um monte de modelos de negócio que foram feitos para Wi-Fi 5, tipo operadora de Wi-Fi, hotspots, que hoje estão praticamente em desuso, vão ganhar uma nova vida. Porque, novamente, quando você acostumou o usuário lá dentro da casa dele, tudo com uma velocidade incrível. Aí você sai da sua casa, você vai almoçar com o seu filho, a internet não funciona muito bem, você imediatamente causou um problema. Dá indigestão. A criança não para. Então você vai ter que fazer o quê? Colocar, se existe essa demanda do usuário, você tem que fazer a cobertura em todos os lugares. Então eu tenho até falado algumas brincadeiras aí, mas realmente, quando você acostuma num determinado patamar, você não vai voltar. Você vai, por exemplo, ficar tranquilo num lugar lá onde tem 2G, você não vai ficar. A gente fez em conjunto com a Huawei em fevereiro a cobertura de um camarote na Sapucaí. Foi muito legal a experiência. Eu fiz live lá no meio do camarote, e ali é um lugar que é super difícil fazer a cobertura, porque são muitas pessoas ao mesmo tempo, então por mais que todo mundo tente colocar todos os meios ali, é super complicado. A gente colocou ali vários APs dentro de uma determinada área, fiz live, liberamos, colocamos 2.000 pessoas conectadas ao mesmo tempo, foi uma experiência muito legal. E o que eu vi, né, ali, do ponto de vista de comportamento mesmo de usuário, ali o Carnaval é um show, é um dos maiores shows que tem, existe um grande esforço para fazer aquele show. E as pessoas estão assistindo o show? Não. Elas estão olhando no Instagram. Eles querem falar para as pessoas que eles estão ali naquele momento. Então, isso é uma demanda do usuário que tem que ser capturada e transformada em receita para o provedor. Verdade. E o provedor, agregando isso no portfólio, ele abre esse monte de oportunidades, né? De se atender o provedor tem muita capilaridade de fibra nas cidades, então ele consegue atender um espaço público, ele consegue atender um evento específico, estádio de futebol. Então, a flexibilidade. Você começa a abrir essas possibilidades de negócio também. Isso foi falado em uma das palestras. A pessoa da Huawei comentou, essa fibra que está no poste passado, ela vai durar 20 anos. E esse é o sonho da operadora, porque agora ela não vai precisar usar múltiplas redes. A operadora no passado, né, voltando aqui, as pessoas mais novinhas não sabem, mas a operadora no passado tinha que fazer para cada aplicação uma rede diferente. Então ele vai fazer o corporativo, ele tem que fazer uma rede corporativa. Tem que fazer o telefonia, é uma outra rede. Tem que fazer o acesso, é uma outra rede. E agora isso acabou, virou tudo uma rede fibra ótica só, já está passado, o trabalho dos provedores já foi feito, parabéns.
Agora vamos fazer o quê? Criar novos serviços aí em cima. Dentro do corporativo, eu vi que lá está uma tendência grande, né, de você não simplesmente, novamente, entregar só lá a banda lá para o escritório. Não, vamos fazer a cobertura de Wi-Fi do escritório. Exatamente. E aí, nisso, eu fico mais feliz ainda, porque a Celete ajuda o cara a comprar parcelado. Então, você não precisa fazer o CAPEX ali naquele momento inicial, que é uma coisa que dificulta, né, porque você tem que convencer o cliente e tal. Então, a gente fala assim, olha, você pega a quantidade de APs que você precisa e você vai pagar isso aqui em 36 meses. Então, realmente, a gente está transformando uma coisa como serviço. E esse serviço entra dentro do provedor, diretamente da gente. A gente faz o projeto, coloca aí dentro de condições comerciais palatáveis, boas para o provedor, e ajuda esse provedor a falar, olha, venda esta cobertura por tanto. Preferência o dobro. Ganha dinheiro. Porque o único jeito da gente ter sucesso é o provedor ter sucesso. Exatamente. Então, meu trabalho tem sido falar, cara, capture a oportunidade, venda Wi-Fi 6 dentro do universo corporativo. Agregue Firewall também, essa é outra coisa que eu vi lá, que a Huawei agora tem na sua linha de firewalls, né? Coloque Firewall junto, o mundo hoje é complexo. Tem um hacker russo atacando a sua empresa aqui no Brasil. Então, a gente, né, dentro do mercado de tecnologias, vai esperar o quê? Que a pessoa ali de uma pequena empresa vai se entender de firewall? Não, nós que temos que levar. A consultoria, né? A inteligência da parte de infraestrutura técnica. Exato. E pô, as ferramentas estão disponíveis, né? Os equipamentos estão disponíveis. Cara, acabou. Você vai explicar para o cliente que ele precisa de firewall dentro de um acesso corporativo, porque os usuários dele podem usar a rede dele para fazer qualquer coisa, depois a responsabilidade é dele. Não é uma explicação complexa. Também, novamente, você pode pegar o jornal e mostrar, ó, tá tendo ataque aí todo dia. Todo dia, o tempo inteiro, pequenas, médias, grandes, gigantes. Não é só nas grandes empresas. Então, realmente, a empresa não vai cancelar o link por causa de R$100 se ele está tendo um bom serviço, se ele tem uma cobertura de Wi-Fi, se ele tem uma conectividade protegida. Ele vai ter outras prioridades para o negócio dele. Então, acho que a gente, como líder nessa parte de tecnologia, tem que ensinar. Né? E quando a gente ensina, a gente defende o nosso valor e aproveita a rede, né? Mas é o equivalente assim, o pessoal tem o celular de ponta, mas outros são um décimo que o celular oferece. Assim, o pessoal trabalha com tecnologia de ponta dentro do provedor, a gente guiando eles, assim, cara, dá para usar isso, ferramentas disponíveis ali, realmente dá para agregar muito valor. É muito importante a gente usar nosso conhecimento técnico para conduzir o cliente para melhor que para ele, que às vezes ele nem sabe. Então, essa parte de cobertura de Wi-Fi 6 e dos links protegidos para a área corporativa, eu acho que é uma oportunidade, literalmente do tamanho do Brasil. Os provedores não têm muito foco nisso, e eu acho que o que você falou é correto, porque existia muita mato alto, muito GPON para passar, e agora não tem tanto. Sim. Então, a ideia, um caminho é agregar o valor mesmo para o negócio, né? Para o negócio que já está pronto, começar a agregar valor em cima dessas redes que já estão prontas. É um caminho que com certeza os provedores podem seguir e ter sucesso nisso. Eu acho que uma coisa que vocês poderiam comentar um pouco sobre a parte de cidades inteligentes, né? Que a China é simplesmente o cara mais incrível do mundo nesse aspecto. Um dos caminhos para chegar em cidades inteligentes atualmente é através do Wi-Fi 6, por exemplo. Você consegue trazer uma infraestrutura que está passando pelos postes já, por exemplo, você sobe uma série de serviços desses postes. Aí com o Wi-Fi 6 você consegue fazer pedaço Wi-Fi público, pedaço de automação de algum serviço da cidade, câmeras, você consegue dividir essa rede aí para várias aplicações ali, né? Então você realmente traz o novo patamar também aí, desenvolvimento para cidades inteligentes. E o 5G também vem junto com isso, né? Então o poste que vai alimentar o 5G pode alimentar uma série de outros serviços também através da fibra que vai chegar nesse poste. Então, cara, você tem um universo gigantesco para se trabalhar. E a automação da gestão das cidades como um todo é uma coisa que não tem volta. Então, todas as cidades estão olhando para isso, umas, claro, mais à frente, outras um pouco mais atrasadas ali, mas todas estão olhando de alguma forma para automatizar o serviço da cidade como um todo. Pode falar. De novo, os provedores têm essa vantagem de estar em todas as cidades, ter a capilaridade dentro da cidade que muitos operadores não têm. E a base da cidade inteligente é essa infraestrutura de conectividade. Então ele já tem a fibra, tem acesso ao Wi-Fi 6, então ele já está com meio caminho andado para implementar uma solução de
cidade inteligente ou cidade segura, então ele já tem meio caminho andado para isso. E aí a aplicação matadora ela é bem na cara, né? Porque não existe nenhuma pessoa que não tem preocupação com segurança, nenhuma pessoa. E se existem câmeras disponíveis com hoje um custo extremamente acessível, já tem inteligência artificial, já tem reconhecimento, e a China, e não estou falando de ficção científica, a China executou isso, né? E a China é um país mais ou menos grande, né? E eles, cara, hoje tem uma cidade num patamar que é surreal, né? O cara você não vê ninguém na rua, não acontece nada errado. Se a pessoa sai correndo ali, o cara já é capturado em 30 segundos. Então, eu acho que, novamente, achar que parou o trabalho porque você já fez a capilaridade é loucura. O trabalho só começou. Exatamente. É uma coisa assim, isso realmente eu fiquei chocado, tá? Mesmo de tantas estudos de telecomunicações que eu fiz na vida, eu nunca tinha visto isso. Porque a Huawei chegou num patamar de DWDM, de compactar o equipamento e deixar ele preso no poste, do ladinho, colado na rede de acesso. E eu achei fenomenal isso. Aí eu queria que vocês comentassem um pouco. É incrível. Não, o que a gente estava conversando agora um pouco sobre o 5G, sobre essa evolução das redes, ela traz uma necessidade muito grande de diminuir a latência das redes. E como a gente tem trabalhado isso? A ideia é levar a camada ótica para o mais próximo possível do usuário final. Então, ao invés de termos uma rede metropolitana no MPLS, fazendo as convergências do MPLS para suportar a sua rede de acesso, ou 5G, a ideia é chegar o mais próximo possível com o DWDM, que é a forma de transmissão de menor latência, altíssima capacidade. Então a ideia é realmente você trabalhar com equipamentos compactos de alta capacidade e trazer isso para próximo das redes. E essa, de novo, é uma grande oportunidade até dentro do 5G. Pensando no 5G, o operador regional não tem, o ISP, ele não tem as frequências para trabalhar o 5G. Sim. Mas ele pode preparar a rede para atender os operadores que têm o 5G, de entregar esse serviço para eles com uma rede poderosa e com grande capilaridade. Então, preparar essa rede para participar desse 5G também, de alguma forma. Sim, eu vi que isso tem sido tendência, né? E eles têm vendido os circuitos, né? Usando esses equipamentos, né? Esses DCIs com até 120 lambdas. Eles têm vendido o circuito diretamente para a empresa. A empresa. E é muito surreal, porque ele pode usar até a própria estrutura da rede splitada, né? De acesso para fazer isso. E eu nem sabia que era possível isso, na verdade. E eu fiquei assim, muito embasbacado. E a capacidade desses equipamentos e a forma como ele roteia a parte inteirinho, o circuito inteirinho ótico, que não tem nenhuma parte eletrônica ali, é beira ficção científica. Sim. O legal desses eventos que a gente faz assim, é justamente para trazer o que é novidade. Então, foi bom você falar isso, cara, coisa que eu não sabia, a gente nem ideia de fazer, você viu acontecendo aí já como tendência e novidade assim, no mercado. Isso você traz para a camada ótica essa inteligência de fazer um roteamento do canal óptico mesmo, né? Então é um ASUN, que é o tipo de proteção, você consegue fazer o roteamento por vários caminhos, uma fibra ótica, sem ter que passar pela camada de roteamento e gerar latência dentro da rede. Então é uma evolução bem bacana e assim, preparando para o próximo passo da rede, né? E assim, ao mesmo tempo que eu fico completamente maravilhado mesmo com essa tecnologia, a forma como o circuito é implementado, a quantidade de 120 lambdas, a quantidade de gigas que são circuitos de 800 gigas aí dentro de cada lambda, é um negócio muito incrível. Ao mesmo tempo, isso me traz comercialmente uma preocupação, porque se esses equipamentos estão ganhando a escala que estão ganhando, né, e a gente vê que claramente as operadoras estão colocando isso para funcionar, é uma corrida, né? E aí quem tiver a rede melhor
vai poder vender circuito, vai poder vender transporte, capilaridade mesmo de antenas para o 5G, a gente sabe que é fundamental. Vai poder ser parceiro de uma operadora, eventualmente, e colocar isso daí, beleza, coloco lá as anteninhas do 5G e tal, que vão fazer, que não vai funcionar em cima da camada IP, certo? Não, é impossível fazer esse transporte em cima de MPLS, não vai passar o sincronismo, correto? Não. A necessidade de latência, principalmente para as aplicações em cima do 5G. Porque se você usar o 5G com uma latência alta, você perde a principal funcionalidade. Né? Então, essa preparação da rede, dos backbones, as operadoras têm trabalhado nisso, para remodelar o backbone e o acesso para que o 5G realmente faça sentido e desenvolva o máximo de aplicações que ele foi projetado para fazer. Né? É muito incrível mesmo essa venda de circuitos, e também eu vi a discussão lá nos operadores preocupados, eles preferem vender o circuito, porque como efetivamente, né, você está dando um meio fechado, e aí quem são os clientes principais disso? A parte financeira, a parte médica, a parte, claro, das empresas de mídia, que tem uma necessidade de latência muito grande, ninguém vai querer ver o jogo do Palmeiras lá craquelando, né? Então tem que fluir. Inclusive foi mostrada a aplicação que vai ter aí na Copa do Mundo, né? Que é tudo em cima desses circuitos óticos da Huawei. Então você que está vendo o Brasil jogar, você está usando o da Huawei. Achei muito incrível isso, e eles defenderam a venda comercial do circuito para essas empresas e não SD-WAN. Porque o SD-WAN, claro, é super legal para o cliente, mas é uma aplicação mais barata, né? É um jeito pior. E depende da necessidade. Né? Lógico. Mas se vamos aqui nos nossos coleguinhas da Faria Lima, ali pode ter alguma oportunidade de vender circuito, e naturalmente no bar do Fábio Moreira lá vai ser difícil vender o circuito. Vai ser SD-WAN e já está com muita sorte. Excelente. Então, achei muito legal isso, e eu queria pedir para vocês para a gente fazer uma live especificamente desses DCIs, para a gente entrar profundo nesse equipamento, porque vale muito a pena. Da mesma forma como a gente, em determinado momento, popularizou o roteador de borda da Huawei no Brasil. A gente fez um trabalho muito grande aí, mais de 5.000 provedores compraram os roteadores de borda através da Celete. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter feito essa popularização. Eu quero agora fazer a mesma coisa para esses equipamentos de DWDM. E aí eu acho que a gente pode fazer uma live, entrar no detalhe do equipamento, que fica meio um pouco fora de contexto a gente entrar agora, vai ficar muito longo esse vídeo, ninguém vai assistir. Então assista a live, depois a gente vai programar, você vai saber. E uma provocação, quanto que pode custar um projeto simples aí de DW? Não, o DWDM, há pouco tempo atrás, ele era feito só em projetos milionários. E hoje também popularizou. Foi feito um esforço da indústria para trazer esses equipamentos com esse ganho de escala que está tendo por causa das novas necessidades, de deixar esses projetos acessíveis para todo mundo. Então, a gente tem feito projeto para empresas de todo tamanho, então deixou de ser projetos milionários para qualquer implementação de DWDM. E eu acho que ele ficou acessível para o mercado. Bacana. A gente vai colocar na nossa lista de preços e você vai poder acessar do mesmo jeito que você compra um switch, do mesmo jeito que você compra um roteador de bordo, você vai poder comprar um circuito DWDM, vai ter projeto da Huawei, vai ter suporte da Celete, e a gente vai fazer. Parece que vai ser mágica, mas não é. A gente vai fazer. É igual o Mr. M, né? Faz a parte, mas mostra o segredo. A gente mostra. Nós vamos fazer via realidade. Com certeza. Última coisa que eu queria falar na rede de acesso e que causou um grande burburinho, que eu fiz uma postagem, não só GPON, mas XGS-PON e 50 GB-PON. Comentem, por favor, porque senão só eu falar parece que é mentira. O XG-PON e o XGS-PON, eles estão na esteira já agora para entrar no mercado efetivamente, para você ter um ganho maior de escala. O XG-PON, ele tem o downstream de 10 GB e o up de 2,5, né? Hoje o GPON é 2,5 para 1 GB de up.
E o XGS-PON, ele é síncrono, então ele é 10 GB de down e 10 GB de up. Então esses dois, o XGPON e o XGS-PON, ele tem aplicações que vão do residencial, com o XGPON principalmente, que a necessidade do up é um pouco menor. E o XGS-PON, para um corporativo, para uma rede corporativa, ele se encaixa muito bem, porque ele atende a necessidade de down, a necessidade de up, usando a rede passiva, usando a rede já existente, inclusive, que o provedor já tem. Então, você consegue combinar dentro da mesma rede, dentro da mesma camada ótica passiva, você consegue combinar o GPON, o XGS-PON e o XGPON. Inclusive, as placas da OLT, as placas da OLT, a gente trabalha com uma placa Flex, que é a mesma placa, ela trabalha com as 3 tecnologias que podem ser combinadas dentro da rede. Então, a gente já tem trabalhado com essa placa Flex para já preparar para o futuro, mas esse futuro é um futuro bem próximo do XGPON e XGS-PON. Já é um presente, na verdade. Eu acho que ele já está na esteira para ganhar escala. O 50G PON, a gente tem o 50 e até o 100G PON aí, mas o 100 como um protótipo ainda. Mas o 50G PON é a evolução, é o próximo passo. Então a gente já está olhando para o futuro próximo, que é esse aumento da demanda por velocidade. E mantendo isso preparado dentro dessa mesma família de GPON que a gente trabalha. A ideia é continuar com a mesma família para levar para o provedor, para as operadoras, a escalabilidade, né? E a evolução dentro do mesmo sistema para ele ganhar com o investimento que ele faz. Então esse já é um próximo passo, né? O 50G PON. Mas agora eu acho que para o nosso mercado a gente já começa a trabalhar com o XG e o XGS-PON, já é uma realidade. Eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, tá, em termos de acesso, OLT da Huawei é o que há. Quem não tem, queria ter. Então todo mundo ama as OLTs. E aí, o que você está comentando, né, e eu pude tirar uma foto lá, é a mesma OLT, ele não vai ter que trocar a OLT. Ele só vai colocar uma placa que dentro dessa placa os GBICs, né, eles vão ter os 2 comprimentos de onda, ou os 3, né, que eles podem conviver tudo no mesmo rede física ali, né? Então, novamente, todo o trabalho de passar a fibra que já foi feito, você vai continuar com a mesma rede. Aquele investimento pesado, conseguir usar esse investimento ainda, né? É claro, né? E, pessoal, tem que capturar novas oportunidades, levar, mas não passar mais fibra. Passar fibra é o meio. O objetivo é levar novas receitas para a empresa. Então, eu acho que é fenomenal essa placa combo, né, Flex, aí com os GBICs, com os vários comprimentos de onda, vai ser incrível. Porque o cara pode atender novamente tanto a residencial, o corporativo mais ou menos, e o super cara com uma necessidade muito alta de banda com a mesma rede. É só o cara ir ali e falar, não, o técnico vai levar essa NUzinha aqui, pum, já era. A evolução é só trocar o NU da ponta e já tá pronto. É fabuloso isso daí. E aí uma coisa importante que também o pessoal me comentou é sobre a controladora da OLT. Que aí, claro, vai ter que receber um upgrade a controladora, né? Então, aí tem que mudar alguma coisa nesse caminho, né? A controladora, você vai precisar de um uplink maior, né? Você vai estar agregando, você está trazendo mais banda para o usuário final, você precisa de um uplink com uma capacidade maior. E, naturalmente, isso vai estar disponível, então você simplesmente vai tirar a sua controladora, ou você vai manter a controladora, já deve colocar uma extra, né? O uplink, filé. Então, aquela maravilha, aquela robustez, aquele negócio que o pessoal tira foto e coloca no Criado Mudo, que todo mundo ama esse produto, porque é um produto que não dá dor de cabeça. O maior medo do provedor de internet é a OLT parar. Né? Porque você tem que reiniciar uma OLT, é horroroso. Né? O cara tem que fugir da cidade enquanto está subindo todo mundo. Então, a OLT da Huawei nunca acontece isso, por isso o pessoal ama o produto e agora você vai poder continuar amando esse produto, só que agora levando
velocidades muito maiores na rede que você já implementou. Então, pô, é fabuloso. Finalizando o nosso vídeo com, novamente, super obrigado, Rômulo, super obrigado, Lucas, aí pelo bate-papo. A gente vai disponibilizar vídeo, a gente vai disponibilizar para vocês datasheet, a gente vai disponibilizar tudo, toda última palavra de tecnologia, acesso, transporte, fazer na casa do cliente, proteger, tudo isso está disponível para você. A última palavra do mundo de tecnologia, de telecomunicações, está disponível para o pequeno e médio provedor do Brasil. É incrível isso. Então, queria realmente agradecer a Huawei, agradecer vocês aí por esse bate-papo e vamos em frente. Eu queria agradecer também essa oportunidade, né, de poder bater esse bate-papo de altíssimo nível aqui, trazer as novidades do nosso evento, você Bangkok, participou presencialmente lá, né? E continue com esse trabalho, realmente é algo fundamental que ajuda a gente a chegar nas pontas ali, né? Então a Celete é um ótimo caminho para a gente poder alcançar os provedores de forma eficiente e com qualidade também. Exatamente, agradeço muito por nos colocar próximo do seu público e a gente quer ficar cada vez mais próximo de vocês mesmo, de todos os usuários, e podem contar com a Huawei para a gente seguir crescendo aí nesse mercado juntos. Convido vocês para então a gente fazer um follow-up numa live aí para entrar no detalhe dos equipamentos que a gente não conseguiu cobrir aqui. Isso aqui é só uma visão geral e ainda assim foi já bem longa. Como eu sempre falo, vem pra Celete!